vocês Lucas 12, a partir do versículo de número 16. Evangelho de Lucas, capítulo 12, a partir do versículo de número 16. Mesmo estar sentados, faremos a leitura. Lucas 12, 16. Diz assim: propôs-lhes então uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produzira com abundância, e ele arrazoava consigo, dizendo: que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. Disse então: farei isto: derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todos os meus cereais, os meus bens, e direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e cala-te. Mas Deus disse: insensato, louco, essa noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Queridos, parábola, como alguns já sabem, é uma história ilustrativa, é uma história que é contada para esclarecer uma realidade espiritual. Então, quando Jesus queria falar algo que ele percebia que os apóstolos ou o público que ele queria alcançar não ia entender, ele pegava uma realidade do momento, algo do contexto, algo de conhecimento geral, e ele contava uma história, ele criava uma história. Ele pegava algo do cotidiano, do dia a dia, e contava. E aí, nessa parábola que Jesus conta, ele nos mostra, relata duas realidades. Primeiro, ele fala de uma pessoa trabalhadora, uma pessoa que é recompensada pelo seu trabalho, pelo seu esforço. Um homem era rico, então ele investiu na plantação, ele gastou o que é necessário. Nós temos uma leve noção de plantação. A gente sabe que ninguém colhe o que não planta e não basta só plantar, você tem que cuidar. Tirar a erva daninha, bater veneno, pagar funcionários. E aquele homem, naquela época de colheita, foi surpreendido que ele colheu mais do que ele esperava. Era um homem prevenido, mas os celeiros que ele tinha não eram suficientes. Ele falou: o que eu vou fazer agora? Já sei. Ele foi lá, derrubou os celeiros que ele tinha, fez outros maiores. A colheita foi tão farta que surpreendeu a ele. Então ele derrubou aqueles celeiros e fez outros maiores e guardou aquela comida. Aí ele chega, como qualquer um de nós iremos fazer, logo nasceu no coração dele aquela satisfação pelo belo trabalho realizado. E está satisfeito, ele olha para aquilo e fala: alma, tem um depósito muitos bens para muitos anos, come, bebe, folga, fica à vontade. Queridos, o problema não foi o resultado que ele teve. Não, jamais. Não houve circunstância nenhuma. Pelo contrário, foi um projeto muito bem sucedido dele. Foi um investimento de retorno. Vamos imaginar, queridos, como se fosse um de nós, um regime bem sucedido, uma compra de uma casa, a compra de um carro, uma aprovação para você entrar numa firma. Não tem problema isso. Você trabalhar, se esforçar e conseguir chegar lá. Não tem problema. O problema se constituiu é que ele só alcançou resultado no lugar. Ele não buscou resultado nos outros lugares. Ele não buscou um preparo para o outro lado. Aí Deus fala com ele: tá bom, parabéns. Você conseguiu, parabéns. Mas se você se encontrasse comigo hoje, o que você teria para mim? E essa pergunta eu quero deixar e vou tentar responder com vocês. Se você se encontrasse com Deus hoje, todo esse seu esforço que tem que ter para se sustentar, para montar uma estrutura para você, para comprar uma casa fora, para comprar um carro, para dar um bom estudo para os seus filhos, você se alimentar, se vestir bem, é isso mesmo. Mas se você se encontrasse com Deus, o que isso serviria para Deus? E aí, queridos, essa pergunta me gerou umas duas perguntas. Eu confesso que o papo é uma das inspirações do sermão de hoje. Estou meio curioso com o papo também. Quando tem uma coisa que eu não entendo,
Eu vou procurando até entender. A pergunta é o seguinte: o que estamos preparando para Deus? Pergunta para o seu irmão: o que você está preparando para Deus? Mas aí vem a primeira questão. Você está preparando algo para Deus? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Mas eu faço a primeira pergunta. O que Deus espera de nós? Às vezes eu estou preparando algo para Deus que não é o que Deus está esperando. Às vezes eu estou preparando algo para Deus não é aquilo que Deus quer. Aí, queridos, comecei a pesquisar o que Deus espera de nós. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 7, versículo 4, diz assim: assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Procurei outro lugar, em Colossenses 1:6 fala que também devemos frutificar. O que Deus espera de mim e de você? Que venhamos a dar fruto. O que Deus espera de mim e de você? Dar frutos. Agora que vem a questão. O que é fruto para Deus? O que é eu dar fruto para Deus? O que é frutificar para Deus? Essa é a segunda pergunta. Então, fiz a primeira pergunta. O que estamos preparando para Deus? Vamos falar que estamos preparando algo. Mas o que é que Deus espera de mim e de você? Que a gente venha dar fruto. Ele nos comprou, nos lavou, nos redimiu, pagou um preço forte, nos arrancou debaixo da lei. Foi maldição para que viéssemos a ser bênção, com uma finalidade, para que eu desse fruto ao mundo? Sim ou não? Não. Fruto para Deus. Fala, o meu fruto tem que ser para Deus. Aí começa o mistério. Você não tem que frutificar para mim, não tem que frutificar para a igreja, não tem que frutificar para ninguém, tem que frutificar para Deus. Agora, o que é fruto para Deus? Segunda pergunta. Fruto para Deus, resultado de um trabalho, um esforço, um investimento. Lá no livro do profeta Isaías, capítulo 5, 1 e 2, Deus começa a explicar o que é fruto para ele. Ele fala que primeiro, ele diz que ele plantou uma vinha. Nessa vinha que ele plantou a vinha já numa terra fértil, uma terra boa de dar. E aí ele foi, cercou essa vinha, ele limpou em volta dela, ele guardou, ele deixou tudo pronto para que essa vinha desse fruto. Em Mateus, em Lucas capítulo 3, de 6 a 9, conta-se um caso interessante que chega o dono de uma plantação, ele fala, já vim 3 anos procurar uva nessa vinha e não tem nada, arranque. Alguém fala, não arranca não, deixa mais um ano. Vamos adubá-la, vamos limpá-la, e se daqui a um ano não der, bem. Então, para Deus, o que é isso? Fruto para Deus é resultado de investimento que Ele mesmo faz. Fruto para Deus é aquilo que Ele está fazendo na sua vida que deve dar um fruto. Aí a gente vai lá em João capítulo 15, diz que toda fala que dá fruto, Ele limpa para que aquela que dá fruto, para que dê mais fruto ainda. Vós já está limpo pela palavra que vos tenho falado. Então, para Deus, fruto é uma árvore que foi investida por Ele. Primeiro, foi plantada por Ele. Fala, eu sou plantação de Deus. Sou plantação de Deus. Sou cuidado por Deus. Sou cuidado por Deus. Sou zelado por Deus. Sou zelado por Olha que Deus. bonito. Sou adubado por Deus. Sou adubado por E Deus. sou limpo pela sua palavra. Então, para Deus, fruto é resultado de um trabalho, de um esforço, de um investimento. Sabe qual é o maior investimento que Deus fez? Está lá em Gálatas 5:22. Eu fui estudando, eu fui aprendendo, achei lindo. Lá fala do fruto do Espírito. Aí vem um mistério. O fruto do Espírito. Em quem que o Espírito frutifica? Em mim e em você. Qual é o mistério, pastor? Em Gálatas 5:22 diz assim. Mas o fruto do Espírito é amor. Eu falo, você repete. Amor. Gozo. Paz. Longanimidade. Benignidade. Bondade. Fé. Mansidão.
Temperança. Temperança. Eu tenho que buscar isso, amém? Não, isso já está dentro de mim. Amém? Porque Amém. o Espírito Santo habita em quem? Em mim e em você. Se ele produz fruto, então isso já está dentro de mim. Estou conseguindo passar um mistério? Glória a Deus. Eu já tenho o quê? Amor. Eu já tenho gozo. Eu já tenho paz. Eu já tenho longanimidade. Pastor, o que é longanimidade? Eu já tenho paciência. Quer ver um exemplo disso? Dá um flashback aí. Dá uma voltada antes de Cristo. Você era calmo como você é agora? Não era. Então você já tem paciência. Você procurava fazer o bem como você procura fazer agora? Você amava como você ama agora? Essa pergunta é mais forte aí. Você era controlado como você é agora? Então você já tem isso. Fala, eu templo do Espírito Santo, já possuo os frutos dentro de mim. Mas o que mais que é o fruto para Deus? Primeiro, o fruto para Deus é resultado de um trabalho, de esforço e investimento. Segundo, para Deus, fruto é algo por Ele esperado. Deus espera que eu e você venhamos a dar fruto. Repita comigo. Deus espera que eu dê fruto. Deus espera isso. Onde isso? Lá em Mateus 3,8, João Batista fala: produzir bons frutos dignos de arrependimento. Deus espera isso. Aí João 15,16, ele fala: não foste vós que escolheste a mim, mas Deus escolheu a vós outros, para que vades e deis fruto. Então, fruto é algo que Deus espera que eu produza. E aí tem uma palavra, lá em Lucas 20, versículo 10, diz assim: e no tempo próprio mandou um servo aos lavradores para lhes desse dos frutos da vinha. Mas os lavradores, espancando, mandaram no vazio. Então, fruto é algo que Deus espera que eu e você venhamos a produzir. Então, vamos lá. Para a gente não perder o rumo. O que eu estou preparando para Deus? Primeira coisa, chegou uma pergunta. O que Deus espera de mim? O que Deus espera de você? Frutos. O que Deus espera de você, igreja? Frutos. O que Deus espera da diaconisa Josi? Da Prata. O que Deus espera do Sidney? Frutos. O que Deus espera do evangelista? Frutos. O que Deus espera da Bianca? Frutos. O que Deus espera da Grace? Frutos. Deus espera fruto. Aí nós estamos vendo o que é fruto para Deus. Primeiro, resultado de um trabalho, de um esforço e de investimento. Segundo, é algo que ele espera mesmo. Terceiro, é algo valiosíssimo para Deus. Fruto para Deus é algo importantíssimo. Lá em Mateus 21:43, a gente encontra Jesus falando: portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. Olha a importância do fruto para Deus. Quem não frutifica, perde o reino de Deus. Isso, pastor. É Bíblia. Não dá fruto, Deus tira o reino de você. Você sai do reino, você é excluído do reino. Porque só entra no reino quem tem. Está fraco. Só entra no reino quem tem fruto. É essa tônica que Deus está passando. Então, para Deus, fruto é o resultado de trabalho, de esforço, é algo esperado por Ele, é algo valiosíssimo. E outra coisa, o fruto, isso aí nós sabemos de coisa prateada. O fruto define quem é quem. Identifica quem nós somos. Aí no versículo a gente conhece muito. Jesus pergunta: porque pelos seus frutos conhecereis. Porventura colhe-se uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons, toda árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Deus te conhece, Deus me conhece, pelo que eu frutifico para Ele. Essa é a importância, esse é o valor. Deus não olha no seu olho e fala: esse é sincero. Deus não olha na sua boca e fala: ele está cantando com sinceridade. Não. Deus olha nos seus frutos.
Fala, essa é uma árvore boa, essa não é uma árvore tão boa. Essa produz, essa não produz. É uma coisa interessante. A ausência de fruto ou fruto ruim é intolerável para Deus. Não tem conversa com Deus. Lá em Isaías, contando a mesma parábola que você estava contando, diz assim agora no versículo 5 e 6. Agora, pois, vos farei saber o que eu hei de fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe e será devorada. Derrubarei a sua parede e será pisada. E a tornarei em deserto. Não será podada nem cavada, quer dizer, não vou cuidar mais dela. Mas crescerão nela sarças e espinhos. E as nuvens darei ordem que não derrame chuva sobre ela. Foi lá, não achou fruto, ou achou um fruto ruim, não tem tolerância. É tolerância zero. Se eu e você não apresentarmos fruto a Deus, nós falamos, opa, não tem conversa. João Batista, quando fala no deserto, ele fala, eis que o machado já está na raiz. Já está pronto a cortar a árvore. Olhou, não tem fruto, corta. Não tem negociação. Em João capítulo 15 fala, toda vara que está em mim não der fruto, corta e lança fora. Para vocês verem como que Deus leva isso de fruto a sério. E Mateus diz que toda árvore que não dá bom fruto, corta-se, lança-se no fogo. Uma passagem que me chamou muita atenção, muita atenção. Jesus estava entrando numa cidade, ele passou perto de uma figueira. E um dos evangelistas que escreveram falou que não era época de figo. Diz comigo, não era época de figo. Jesus chega na árvore, na figueira, ele ia achar o quê? Nada, não era de figo. Queridos, foi uma das primeiras vezes que eu ouvi Jesus falar isso. Ele chega na figueira, não acha fruto, ele fala, a Bíblia fala que ele amaldiçoa a figueira, para nunca mais ninguém coma fruto de ti. A Bíblia diz que a figueira secou na hora. Mas não era época de fruto. Mas Jesus foi procurar fruto. A ausência de fruto para Deus, para Jesus, é intolerável. Não tem acordo, não tem conversa. Os apóstolos se assustaram com aquilo e falaram, olha Jesus, aquela figueira que o Senhor falou, ela secou. Se vocês estiverem perto, vão fazer isso também. Mas o que funcionou Jesus foi que aquela figueira não tinha fruto. Não tinha fruto. Isso chamou a atenção de Jesus. Mas finalmente, o que é fruto para Jesus? O que é fruto para Deus? Vamos definir o que é fruto para Deus. Lá diz, em Filipenses capítulo 1, versículo 11, cheios dos frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Frutos de justiça. Aí lá em Isaías, ainda ele começa reprovando e falando o que o povo tinha feito. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. E os homens de Judá são a planta das suas delícias. E esperou que exercesse juízo, e eis aqui a opressão. Justiça, e eis aqui o clamor. Ai dos que ajudam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar, e fiquem como únicos moradores no meio da terra. O que é fruto para Jesus? O que é fruto para Deus, queridos? Fruto para Deus é simples. É a minha atitude, a sua atitude, é o meu comportamento, o seu comportamento. É o que eu faço, é o que eu sou diante dos homens. Para Deus, sabe que é o fruto que Ele espera? É que tudo que eu venha a fazer, as pessoas glorifiquem a Ele. Que a minha maneira de falar leve as pessoas a glorificarem a Ele. Que a maneira de agir leve as pessoas ao glorificarem. Que tudo que eu faça seja para a honra e glória dEle. É isso que Deus espera de mim e de você. Fruto para Deus é a maneira que eu trato a minha esposa. Fruto para Deus é a maneira que eu trato o meu esposo. Fruto para Deus é a maneira que eu trato os meus filhos. É a maneira que meus filhos me tratam. Fruto para Deus, queridos, é a maneira que eu trato o meu vizinho.
é a maneira que eu trato meu irmão de igreja, é a maneira que eu me comporto na escola, é a maneira que eu me comporto no serviço, é a maneira que eu me comporto na rua. Isso é fruto para Deus. As pessoas olham para mim e falam, glória a Deus por essa vida. Glória a Deus por essa atitude. Aí, queridos, quando eu comecei a estudar, assim, onde entra salvação de almas? Pode ter até comentado com a pastora Cleonice. Onde entra a salvação de almas? Ei, meu querido, se a sua atitude, se o seu comportamento não glorificam a Deus, quem vai querer ouvir você falar de Jesus? Quem vai querer te seguir na sua igreja? Quem vai querer que você ore por ele? Fruto para Deus. É o que eu faço, é o que eu faço. Aí a gente começa a retroceder naquilo que nós vimos. Concorda comigo? Que você e eu somos conhecidos pelo que a gente se comporta, pelo que eu faço. Não adianta eu estar de terno e gravata, sair daqui e parar na porta de um boteco. Não faz diferença. Não é a roupa que faz o cristão, mas é o comportamento e a atitude. É isso. Aí Deus chega agora e fala, estamos todo mundo falando, Maranata, Maranata. O que é isso, pastor? É falar, ora vem, Senhor Jesus. Aí fala, opa, o que você vai apresentar para Deus? O que é que você vai apresentar para Deus em relação à sua família? O que é que você vai apresentar para Deus em relação aos seus amigos de escola? Em relação aos seus amigos de rua, seus vizinhos? É isso, querido. O que Deus quer de nós é que as pessoas olhem para a gente e vejam a mais pura e poderosa manifestação da glória de Deus. Adão destruiu parte da imagem de Deus em nós. Mas Jesus Cristo veio, nos salvou, nos redimiu, para que essa imagem viesse a ser restaurada. E ela tem que ser vista no seu olhar, no seu andar, no seu comportar, no seu tratar as pessoas. Amém, igreja? É isso que é frutificar. Aí, queridos, ali em Mateus, Jesus falando sobre fruto, algumas pessoas vão questionar Jesus, aí que vê um mistério. Algumas pessoas falam, não. Olha, vocês serão lançados no inferno. Vocês não frutificaram. Aí elas falam, mas Jesus, olha o mistério, em teu nome expulsamos demônio. Em teu nome curamos pessoas. Em teu nome, Jesus, temos tantas coisas, falam, vocês não frutificaram para mim, fizeram para aparecer. Fizeram eu permitir vocês fazerem porque a obra precisava, mas eu não recebi nada de vocês. Vocês chegaram aqui de mãos vazias. Ei, meu querido, ei, minha querida, fazer para a igreja, você está fazendo para a igreja. Fazer para o próximo, você está fazendo para o próximo. Agora você tem que se preocupar em fazer para Deus. Mas, pessoal, e aquela figueira que Jesus abordou a figueira, não era tempo de fruto. Meu querido, eu quero dizer para você o seguinte, não importa a época que tiver na sua vida, quando você se encontrar com Jesus, você tem que estar com fruto para Ele. Amém, igreja? Amém. Tem muita gente, Jesus está voltando. Calma. Veja o seu estoque de frutos e veja o que você tem para oferecer para Jesus. Veja se as pessoas estão vendo a glória de Deus na sua vida. Veja se o seu filho vê em você a glória de Deus. Houve uma época que eu fiz curso para trabalhar com criança, e nós fomos orientados, queridos, de uma seguinte forma. Quando você for se referir a Deus, não fala Papai do Céu. Por quê? Há muitos pais, se a criança pensar que é igual o Pai do Céu, não vai querer nem orar. Porque na época que eu estava dando aula para criança, os pais eram terríveis. Eram pais que eram bêbados, que agrediam a mãe. Você imagina a criança falando, Papai do Céu, igual o Pai da Terra, meu Deus do céu, não quero saber. Dar fruto para Deus é isso. É ser representante visível de Deus. Agora, faça uma reflexão rápida. Vamos começar dos cabeças. Se a sua esposa imaginasse Deus igual a você, como seria o Deus da sua esposa? E agora vamos inverter. Se o seu esposo imaginasse Deus como você é, ranzinza, murmuradora, vingadora,
Agora vamos continuar na escala. Se os seus filhos olhassem para você e falassem, meu Deus, é assim. Meu Deus, é assim. Se o seu irmão olhasse para você e falasse, meu Deus, é assim. E se os seus pais não sendo evangélicos, olhassem para vocês, filhos, e falam, Deus é isso? Isso aí é Deus. Se o seu vizinho olhasse para você, para dizer, isso aí é Deus. Seu trabalho de escola, seu amigo de escola, isso aí é Deus. Conta-se uma ilustração que um grupo de missionários, uma ilustração antiga, um grupo de missionários foi numa tribo indígena. Começaram a falar de Jesus, os índios paravam só, ele teve aqui, anos atrás. E isso, teve aqui, Jesus teve aqui uns 2, 3 anos. Tá. Aí, continuaram a viagem, foram para outra tribo. Porque Jesus era assim, o pajé não tomou, ele esteve aqui. Jesus passou aqui, deve uns 2, 3 anos. Missionário. Vamos para outra tribo. E a outra tribo também falou, Jesus esteve aqui. Aí tinha um lá mais saidinho, mais entendido da Bíblia, mas falava a língua dos missionários. Ele explicou, não, que teve um missionário que veio aqui há 2, 3 anos atrás. Ele fazia tudo que eles estavam fazendo. Ele era um exemplo aqui. Por isso que os índios estão confundindo ele com Deus. Isso é da tudo. Isso é tudo para Deus. Pastor, não ganhei nenhuma alma ainda para Jesus. Vamos olhar o cilindro. Vamos olhar como estão nossas frutas. Aí, eu termino esse irmão. Por que, pastor? A intolerância se eu chegar diante de Jesus sem frutos. O que é necessário para uma árvore dar fruto? Primeira coisa é que ela fique perto aonde tenha água. Olha que coisa gostosa. Quem é a água que se sustenta? Jesus. Falta água para você? Fala, falta água para mim? Não. Segundo, quem é que cuida dos seus galhos? Quem é que vai podar? Jesus fala assim, eu sou a videira e o Pai é o agricultor. Quem cuida de você para que você possa dar mais frutos? Quem? Deus. É Ele quem poda você. É Ele que acerta os seus galhos. É Ele que tira as folhas secas. É Ele que tira o galho que não tem vida. Você é cuidado pelo próprio Deus. Aí sabe quem é a sua força motriz? Sabe quem é a sua gasolina? Sabe quem é o seu etanol? Sabe quem é o seu combustível? Superativado, purinho. É o Espírito Santo que já produziu em você os frutos dele. Você não tem que buscar. Pode observar na Bíblia. A Bíblia não fala buscar os frutos, fala isso? Não, ela fala os frutos já estão em vocês. Então, meu querido, não tem como você justificar que você é uma pessoa triste, porque o Espírito Santo já produziu alegria em você. Não tem como você falar, eu sou uma pessoa que não tem paz. Ele já produziu a paz em você, está aí dentro, está aí no seu coração. Quando ele entrou, quando você levantou a mão para Jesus, ele já trouxe o pacote inteiro. O fruto já está em você. Aí ele te fez longano, te deu paciência. Olha as provas que você já passou, meu querido, pelo amor de Deus. Você fala que você não tem paciência, você não sabe o que é paciência. Olha as provas que você passou, olha as humilhações que você passou. O Espírito Santo. Aí ele já produziu em você a mansidão. Já veio ser uma pessoa tranquila, calma. Já produziu em você temperança. Ele já está em você. Se a gente olhar o processo anterior, Jesus morreu na cruz, ressuscitou, se libertou, se purificou. O Espírito Santo começou o processo de santificação na sua vida. Ele te deu dons espirituais. Ele te dá força sobrenatural. Você tem mais força que Sansão, uma sabedoria que Salomão. Você é um homem ungido, uma mulher ungida de Deus. Abraão foi o único homem na Bíblia chamado de amigo de Deus. E Jesus simplesmente em João 15 fala, não vos chamo mais de servo, mas de
Amigo, nós somos amigos de Deus do caso de Jesus. Agora vamos ser sinceros, querido. Você chegar para um homem desse, de mãos vazias, não tem desculpa. Tem desculpa? Não tem. O investimento foi muito alto. O investimento é constante. Não tem como você chegar diante de Jesus e não ter uma vida de cristão. Não tem como você não brilhar a luz de Cristo. Não tem como. Por isso que a intolerância com quem não tem fruto é zero. Não tem fruto é interno. Não tem fruto, corta. Não tem fruto, joga no fogo. Porque ele te deu todas as condições para isso. Todas as condições. Queridos, eu quero terminar esse sermão com essa pergunta. Essa noite, o encontro de Jesus com a videira. A videira agora é você. Ele baixa fruto ou baixa folha. E a pergunta que Jesus faz na parábola faz para a gente. Essa noite eu pedi a tua alma. O que tens preparado? Naquilo que você correu tempo atrás. Para quem será? No versículo 21 de Lucas fala: assim é a pessoa que é rica para si mesma e não é rica para si. Assim é a pessoa que tem diplomas, troféus, méritos, conquistas, propriedades, fruto do trabalho. Tem que ter 2, 3, 4 casas, 2, 3 carros, 2, 3 diplomas. Tem que ter isso. Tem que ter o seu armário cheio de comida, o seu guarda-roupa cheio de roupa, de calçado. Tem que ter. Você não pode esquecer. Você tem que se empenhar da mesma